Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, nós passamos a atividade 3. Eu sempre peço, porque vocês estão sem a cópia, façam um resumo no caderno, um trechinho tão pequenininho para copiar, tá vendo? Vai falar dos significados, dos sentidos das palavras, dependendo do seu contexto. No segundo tópico está aí falando da semântica. É a parte o quê? Que está relacionada a estudar as palavras, os significados. Olha só, estudaremos também o que? Sinônima, nada mais, nada menos que os sinônimos. Antônima, o que vai ser? São os antônimos, são os aspectos tratados aí pela semântica. Sinônimos, isso aqui é uma revisão, vocês não têm assim dificuldade sobre. São palavras com o sentido que aproximado, que podem ser substituídas por outras de diferentes contextos. Por exemplo, alegre, feliz, ok? Antônimos são palavras com sentidos contrários entre si. Por exemplo, velho, novo. Mãos à obra. Depois de ter relembrado o conceito de sinônimo, leia a charge e explique-a. Tá aí dois homens, um tá bravo, muito bravo, e ele tá seu político. O que acontece aí nessa charge? É uma crítica. Nós estamos estudando as charges e nós estamos falando que as charges é uma crítica envolvendo o contexto social. O que está acontecendo que ele está falando dessa seu político? Olha só, letra A. Nota-se que a charge que um dos personagens ofende o outro, xingando-o de político. Logo, fica implícito que o vocabulário político tornou-se forma o quê? De qualquer xingamento. Certo? Completem aí. Quem não teve tempo de fazer, façam. Próximo agora, número 2. A questão 2. A seguir, leia a tirinha do Argentino Quino. Ela foi publicada nos anos 60, quando a televisão começa a chegar nos lares sul-americanos. O que acontece? Meu pai não quer que compre televisão porque ele acha que deforma a mente das crianças. Que bobagem! Eu tenho televisão e nem tenho, e por isso não tenho a mente deformada. Aí tá pensando ali, tá? Bem, vai ver que ao invés de mente, meu pai quis dizer cabeça. Olha a tirinha. Qual a primeira pergunta? Em que consiste o humor da tirinha? Número 1 da atividade 3, número 2. Aqui é o 2. Número 2. O humor consiste na confusão que ela faz aí entre mente e cabeça, que apesar de serem usados como sinônimos, elas não apresentam significados idênticos, porque vai ter uma diferença aí. Mafalda ficou na dúvida se seu pai se referiria à atenção daquele que assiste a televisão ou uma deformação física da cabeça. Foi aí o humor da letra A. Letra B. O B. O que de fato o pai da Mafalda quis dizer com mente deformada, falando a respeito da televisão? A expressão mente deformada significa ser alienado, ter o intelecto desprovido de ideias. Ele quis dizer que você vai só assistir, você não vai assim, se você não tiver uma boa leitura, um bom conhecimento, você só vai assimilar aquelas ideias que são passadas ali, se são boas ou más, se são verdadeiras ou não, você não vai ter assim, você não vai raciocinar. Então, é importante que você se envolva na leitura para que não fique só naquelas informações que são passadas ali para deixar sua mente fechada nas ideias, bloqueada, digamos assim. Questão 3, a questão 2, letra C. Letra C. As palavras mente e cabeça,
embora usadas como sinônimas, apresentam algumas diferenças. Quais seriam essas diferenças? Lógico, de acordo com o contexto, elas podem aparecer com ideias diferentes, sim. Mente, aqui no nosso contexto, ela tem uma conotação, mas o quê? Conotação mais abstrata, próxima de pensamento, raciocínio. Agora, a palavra cabeça, ela tem um sentido mais concreto, ligado à ideia mesmo de quê? De crânio, certo? O número 3. O número 3 perguntou assim: o texto que você vai ler é um trecho de um poema, Inconstâncias das Coisas do Mundo, do poeta Gregório de Matos. Tá aí o texto aí, olha, um trechinho. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegrias. Então tá aí, a gente está observando o textinho, né? O recurso estilístico usado pelo poeta para enfatizar a inconstância foi o quê? Letra A oposição das ideias marcadas pelo uso de antônimos, a polissemia sempre presente na palavra luz, a gente não observou isso, a semelhança entre os vocábulos usados no sinônimo, sinônimos são parecidas, eu não ouvi muito bem isso, não vi. A repetição desnecessária do termo noite escura, não. Vai ser o que? Olha lá, ó, nasce o sol, mas não dura mais que um dia. Depois da luz segue o que? A noite escura. Olha os antônimos aí, tá vendo? Em triste sombra, quer dizer, morreu a formosura. Em contínuas tristezas e alegrias. A opção A. Marquem aí, certo, pessoal? Coloquem aí no caderno. Próxima aula barroco, vamos falar desta parte da nossa literatura, o que foi, o que aconteceu, ok? Então, ficamos hoje por aqui. Grande abraço, pessoal!